Olá, tudo bom? A nossa reflexão de hoje é qual o tempo oportuno para ser tentado e se encontra em Lucas 4. Esse tema nos leva a uma reflexão a respeito do que rege as circunstâncias à nossa volta. E o texto que embasou essa reflexão se encontra em Lucas 4, versículo 13, que diz o seguinte: tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Então, o que seria esse tempo oportuno? O que seria, da perspectiva do que ocorreu naquele momento com Jesus, o tempo oportuno? Porque esse texto, ele vem logo seguida da tentação que Jesus passou, daqueles 40 dias que ele enfrentou no deserto, sendo tentado pelo inimigo. E depois disso, depois que terminou esse processo de tentação, fala que o diabo o deixou até o tempo oportuno. E isso nos leva a pensar o que seria esse tempo oportuno. Muito bem, em Mateus 16, o versículo 23, do 13 ao 23, vemos que Satanás escolhe as ocasiões em que ninguém esperaria um ataque seu, servindo-se das pessoas mais dedicadas, das quais ninguém suspeitaria que fossem instrumentalizadas por Satanás, como foi o caso de Pedro. Em Mateus 16, versículo 17, que é um texto que fala sobre um processo de tentação, e nesse texto foi dito justamente depois de um momento de revelação, de discernimento que Pedro teve. E Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Mas o interessante é que logo em seguida o que nós vemos acontecer é que Jesus fala o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma a teus irmãos. Disse ele: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. Então, alguém que era uma referência como Pedro e que em momentos anteriores teve tremenda revelação, de repente estava respondendo de uma forma diferente, aquela que não deveria ser um resultado para alguém que estava disposto a tudo. Então Satanás, ele certamente observava aqueles apóstolos, e Pedro parecia o mais indicado, porque ele tinha sido elogiado por Jesus, o que dava a ele mais coragem para intervir, porque todos nós, quando somos elogiados, nós ficamos mais empoderados, nós ficamos muito mais confiantes para falar, para nos expressar. E ele era também o mais impulsivo para tomar uma decisão rápida, até pelo tipo de profissão que ele possuía. Ele era pescador, ele tinha que tomar decisões rápidas, e ele era também respeitado pelos outros. Então ele era o mais indicado, aquele que estava sempre próximo, sempre prestativo, que respondia primeiro, que tomava a iniciativa das coisas. Satanás se serviu da dedicação de Pedro como seu instrumento para tentar afastar Cristo da sua morte expiatória na cruz. E foi precisamente Pedro, o escolhido por Satanás, para tentar afastar Jesus da sua missão de morrer na cruz, como vimos em Mateus 16, 21 e 22. Jesus, ele reage e volta-se
para Pedro, mas fala para Satanás e não propriamente para Pedro. Quando ele diz para trás de mim, Satanás, ele está se reportando ao mundo espiritual, ele está se reportando a quem de fato estava falando ali, né, por intermédio de Pedro, que era o diabo, que era Satanás. Qual é a diferença entre tentação e provação? Bom, uma provação é uma situação em que a nossa fé é testada. Diante dos problemas, das dificuldades da vida, somos confrontados com uma escolha de continuar crendo em Jesus, de continuar obedecendo ou de fazer o contrário, abandonar a nossa fé nele. Tentação é o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. E nós não podemos dialogar com a tentação, pois quando fazemos, começamos a perder a luta contra ela. Vamos imaginar uma mulher que fez um propósito de perder peso, de emagrecer, e ela vai para o trabalho, mas antes dela chegar no trabalho, ela ganha um pacote de chocolate. E aí ela guarda dentro da bolsa, mas no caminho até chegar ao trabalho, ela fica pensando naquele chocolate que está ali dentro. E aí ela começa a dialogar internamente. Bom, acho que eu vou comer um pedaço desse chocolate, não vai fazer mal nenhum. E aí ela começa a visualizar isso, a imaginar o sabor do chocolate, a querer realmente. E ela começa a formular na mente dela: bom, eu vou comer o chocolate e na volta eu posso voltar caminhando, que aí eu perco as calorias que eu ganhei. Então essa mulher, ela já começou a dialogar com a tentação. Um outro exemplo também que eu posso colocar aqui é de um homem que, conversando com um outro amigo, começa a comentar a respeito de uma vizinha que começou a dar bola para ele, começou a querer sair com ele, mesmo sabendo que ele é casado. Então esse homem fala para o seu amigo o seguinte: poxa, se eu não fosse crente, porque ela é muito bonita. Então só o fato dele conceber esse tipo de pensamento, se eu não fosse crente, ele já está dialogando. Então, se continuarem as insistências por parte dessa mulher, provavelmente ele cairá. Por quê? Porque ele começou a abrir parênteses, a abrir exceções, a criar entrelinhas para que alguma coisa aconteça. Então, provavelmente ele já está dialogando com a tentação. E quando nós começamos a dialogar com a tentação, nós começamos a perder a luta contra ela. Em Mateus 26, do 39 a 41, fala o seguinte: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, retomando a pergunta do início, qual é o tempo oportuno da tentação? Em que momento Satanás voltou para tentar novamente Jesus? E nós vamos ler esse texto de 1 Pedro 5, versículo 8, que diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então eu entendo que o tempo oportuno é todo dia, são todos os dias,
porém ele vai fazer esse processo de tentação quando nós começamos a dialogar com a tentação, quando nós começamos a conceber no nosso pensamento a possibilidade para fazer aquilo que nós não deveríamos. O nosso inimigo, ele não perde tempo e nem oportunidade para nos derrubar. Ele fica ao derredor fazendo barulho. Isso porque ele trabalha com a mentira, com o engano, com a confusão, fazendo com que nós mesmos façamos as escolhas erradas. E nós devemos vigiar e aguardar na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, para podermos andar no caminho certo, evitando dor e sofrimento. Então, nessa mensagem, nessa reflexão, nós concluímos que o tempo oportuno são todos os dias e que nós devemos vigiar, porque o nosso adversário fica rugindo, fica fazendo barulho, querendo o tempo todo criar uma brecha, criar uma oportunidade na nossa vida para nos atacar. Então, dentro dessa palavra, que o Senhor nos dê a sabedoria de vivermos guardando a palavra dele, de falar no nosso dia a dia, assim como dizem Provérbios, que temos o temor do Senhor e por isso fazemos a escolha pela sabedoria, por servi-lo, por buscá-lo em primeiro lugar. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre a nossa vida a luz dele, para andarmos vitoriosos em meio às circunstâncias de tentação, em meio às provações e sermos aprovados por aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Shalom, graça e paz.